Ei, aprendiz, bem-vindo, bem-vinda. A gente vai começar agora uma aula sobre sketching, um método de anotação que lá no nosso controle ficou como um método de síntese, mas que também serve como um método de complementação e que, na verdade, eu acho que é uma abordagem super versátil. Né? Para mim, por exemplo, é uma das melhores formas, é uma das que eu mais utilizo no meu dia a dia. Pelo menos aí o povo da biologia gosta muito de usar sketching, né? E deixa eu te mostrar o que é isso, tá? Essa palavra pode parecer uma coisa que você não conhece, mas na verdade eu tenho certeza que você usa isso aqui, que todo mundo sabe, só de repente o nome é diferente. Né? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o sketching, que é uma técnica que a gente também pode chamar de grafismo e que também a gente pode ouvir por aí simplesmente com o nome de desenho. Sabe aquela história de tá complicado, quer que eu desenhe? Então, é isso, certo? Desenho. Desenhar, esquematizar, graficar, tornar o troço mais visual é uma coisa que a gente pode utilizar para fazer resumos e anotações, certo? E ele é interessante, né? Eu botei lá para você como sendo uma proposta de síntese, né? Um tipo de método para síntese, mas que também pode ser entendido como um complemento. Né? Então, fazer desenhos pode servir como o resumo em si, mas ele também pode servir como um complemento para um resumo que você já tem. Então, o que é o sketching? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, que acho que é o jeito mais fácil de você entender. Aqui, por exemplo, eu tenho um resumo sobre anatomia da flor. Né? Uma aula de biologia sobre angiospermas, a gente tem que saber lá sobre as flores. E eu posso falar sobre isso de forma textual, eu posso fazer tópicos, né, sobre as estruturas de uma flor, eu posso fazer um monte de coisa. Mas eu acho que também eu preciso desenhar uma flor. Então, se eu quiser aprender botânica, zoologia e fisiologia humana, eu tenho que desenhar. Né? E aí, nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma representação esquemática, gráfica, né, do que seria uma flor de angiosperma e botei aqui, nessa representação, a identificação, né, daquilo que me interessa saber, e dali derivei um pequeno mapinha mental, né, um esqueminha lá em forma de mapa mental, certo? Então, o que é o sketching? É você traduzir texto em imagem. Sabe aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Então, ela cabe aqui, tá? Então, o sketching basicamente é fazer isso. É você fazer um desenho, lembrando aqui que você não precisa saber desenhar, tá? Aqui basicamente é o quê? É trabalhar com o que a gente vai chamar de representação. Representação. É você representar esquematicamente, graficamente, alguma coisa que você está tentando entender, certo? Então, fazer esse tipo de representação te ajuda demais a simplificar, a sintetizar alguma coisa, tá? Então, o sketching é uma coisa que você pode usar em várias etapas do seu estudo. Né? Você pode usar durante a explicação de um professor, você pode ter, às vezes, uma percepção gráfica da coisa e escrever ali na hora no seu caderno. Você pode, de repente, utilizar o sketching na hora de fazer o teu estudo sobre algum assunto e perceber que ali cabe um gráfico, um esquema, um desenho para simplificar a tua compreensão. Então, o sketching ele pode aparecer durante uma aula, ele pode surgir durante o estudo, durante a construção de um resumo, ele pode servir muito bem também como uma técnica de final de expediente. Você pode tentar fazer um desafio para você e pensar assim, tá, será que eu entendi esse assunto hoje? Será que eu consigo criar um esquema, um desenho, um símbolo, um ícone, alguma representação que sintetize o que eu entendi? Então, pode ser utilizado assim, tá? Nesse caso, eu fiz isso. Né? Eu tenho ali um mapa mental, aliás, uma representação gráfica que me ajuda a entender a estrutura de uma flor. Já no caso seguinte aqui, ó, por exemplo, eu tenho um mapa mental, né, sobre sangue. E aí, de repente, o que eu posso fazer? Eu posso usar o sketching para melhorar a minha percepção e criar um padrão de memorização melhor. Então, aqui nesse caso, o que eu fiz? Para começar, vou falar de tecido sanguíneo. Então, desenhei uma gotinha de sangue. Nada demais, é só para criar ali, né, um vínculo, de criar um design, deixar mais bonitinho. Isso ajuda você a criar mais memória. Aí nesse mapa eu falei sobre os componentes do sangue, né, e fiz ali uma divisão entre plasma sanguíneo e elementos figurados do sangue. Aí representei isso, né, como se fosse um tubo de ensaio, onde eu tenho lá um tubo de coleta, né, com sangue humano separado, né, aquela parte vermelhinha do sangue e aquela parte mais amarelinha do sangue, que é o plasma sanguíneo. Então fiz ali para representar essa separação.
Aí, de repente, né, no andamento lá do meu mapa mental, eu comecei a falar sobre os elementos figurados do sangue. E aí falei ali sobre a hemácia. O que eu fiz? Desenhei aqui uma hemácia para gravar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou usando o sketching como um elemento para complementar o meu mapa mental. Então, se eu perguntar assim, qual que é a técnica utilizada aqui? A técnica em si é o mapa mental, mas com adição de sketching, certo? Então, o que eu tenho ali na sequência? Tenho outros elementos figurados, né? Os glóbulos brancos. Para cada glóbulo branco que eu falei, que eu citei aqui no meu mapa mental, eu criei também ali, né, um desenho para representar a diferença, né, anatômica de cada célula, para representar, né, a figuração de cada célula. Também falei das plaquetinhas, né, que são elementos, que são fragmentos de uma célula. Então aqui eu utilizei o sketching como um recurso. Nesse outro caso aqui, nesse outro caso, o que eu fiz? Eu tenho lá uma espécie de ficha mental. Né? Nessa ficha mental, eu fiz o quê? Eu coloquei ali uma breve explanação, né, do que eu estou vendo. Né? Então, estou mostrando aqui a diferença entre a percepção entre o que é o fixismo, a partir do criacionismo, que é um tema do que a gente está vendo ali na nossa apostila, né, nas nossas atividades. Aqui já é uma visão sobre lamarckismo e aqui uma visão sobre darwinismo. Isso aqui é uma representação gráfica de teorias da evolução, comparando darwinismo com o lamarckismo e comparando essa visão com uma visão criacionista fixista, certo? Isso aqui eu tirei da onde? Eu tirei de um exercício de vestibular. Eu achei muito legal essa representação e copiei para mim. Então, o que é isso aqui? É uma representação, né, que simplifica numa imagem, pelo menos na minha percepção, simplifica demais, e me poupa de escrever um monte de coisa sobre esse assunto. Então, o que eu fiz aqui? Eu gravei e guardei para mim, porque eu achei importante, e eu uso isso para explicar evolução para os meus alunos. Então, é outro exemplo. Um outro mapa, né, um outro material que eu tenho que eu sou super orgulhoso, né, esse aqui. Isso aqui é um resumo meu sobre fotossíntese, que é um assunto que pode ser muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo em que eu expliquei a fotossíntese, né, o passo a passo bem complexo dela, em uma, duas, três etapas. E, né, nessas três etapas, explanando a fase clara, depois a fase escura, e dali resumindo o esquema geral da fotossíntese, o que eu fiz ali? Eu usei elementos gráficos. Né? Isso aqui eu fiz no Adobe Illustrator. Eu fui desenhando lá o passo a passo da coisa, e aí eu fiz um desenho para representar um processo da fotossíntese. Depois eu fiz um outro esquema, repara, nem chega a ser um desenho, né? Mas é só um fluxograma, na verdade, é um esquema, mas que tem elementos gráficos para representar ali a fase escura da fotossíntese. E depois, para juntar tudo numa coisa só, fazendo um resumão geral, eu fiz mais um desenho para explicar a fotossíntese. Então, repara que apesar de ter texto, né, a essência são os esquemas. Então, o sketching ele pode ser usado como base para daí complementar com texto. Né? E aí é legal falar isso aqui para mostrar o que. Repara, vamos voltar aqui. Nesse caso do mapa mental sobre sangue, o que eu fiz? Eu usei o mapa mental e fiz os desenhos para complementar o mapa mental. Nesse caso ali foi o contrário. Eu fiz os desenhos, né? Então o sketching é o esqueleto, é a base de tudo, e usei algum texto para complementar o meu desenho. Tá? Então eu posso fazer uma coisa ou outra. Parecido com isso, mesma coisa aqui. Fiz um resumo irmão desse. Né? Então, o resumo sobre respiração celular. Nesse resumo sobre respiração celular, eu também tentei tornar ele mais visual. Né? Não chega a ser um desenho, só mais um esquema, mas acho que me ajudou a entender e me ajuda depois a explicar esse assunto aos meus alunos. Então aqui também, eu usei esqueminhas e no final eu usei um desenho também para fazer lá uma explanação sobre cadeia respiratória, sobre a cadeia transportadora de elétrons, que é a terceira fase do processo de respiração. Super complicado também, cheio de detalhes. Então, lembra, complicou demais, desenho, tá? Por mais que o desenho também pareça complicado, por mais que o desenho pareça que, nossa, mas esse desenho parece que deixa tudo mais complicado ainda, na tua cabeça, que é o que interessa, aquele desenho vai simplificar as coisas, tá? Então, o que é fazer o uso desse recurso de sketching? É você tornar texto em gráfico, é você tentar transformar, é tentar
traduzir alguma coisa, né, textual para uma coisa mais visual. E fazer isso faz você pensar. A grande coisa do sketching é isso. Por mais bobinho que pareça, vou ficar desenhando. É muito sério fazer isso. Por quê? Porque traduzir texto em visual exige que você pense. E se faz você pensar, faz você aprender. Certo? Aqui existe uma atividade que eu faço, numa versão do curso presencial, uma espécie de desafio que é o seguinte: é você tentar pegar um pequeno texto e traduzir esse texto, criar desse texto, fazer uma experiência de transformar esse texto em um desenho para explicar aquele assunto para uma pessoa analfabeta. Porque imagina só, se você tem que explicar um assunto relativamente complexo para uma pessoa analfabeta, sem utilizar recursos textuais, isso não fica mais difícil, só fica talvez mais desafiador porque você não está tão acostumado a pensar assim. Agora tenta pensar da seguinte forma: se eu tivesse que explicar uma coisa mais ou menos complexa para uma criança que ainda não sabe ler, ou para um adulto analfabeto ou semi-analfabeto, como é que eu faria isso? Como é que eu faria representações para conseguir chegar nessa pessoa? Tá? Então, na hora que você estiver preparando um resumo, estiver estudando, pensa desse jeito. Pensa, será que eu consigo criar um recurso visual que ajude uma criança a entender alguma coisa, que me ajudaria a explicar alguma coisa para alguém que talvez não entenda tanto texto? Será que eu conseguiria fazer um esquema visual para explicar algo para uma pessoa que não entende o meu idioma? Então, algo que seja mais universal? Essa é a grande jogada, é o grande esquema do sketching, tá bom? Então, para a gente fazer o uso desse recurso, a gente vai ter na próxima aula uma atividade onde a gente vai ter a oportunidade de pegar um detalhe que tem na tua apostila, que a gente está trabalhando sobre evolução, e dali transformar, criar isso, traduzir isso em sketching, tá bom? Então a gente se vê na aula de atividade. Espero que você utilize bastante esse recurso, que você desenhe muito. É para isso que a gente gosta de usar canetinhas coloridas e tal, Então para você que gosta de ter uma coisa mais visual, mais bonitinha, anotações mais elaboradas, e para você que quer gastar suas canetas e que você pagou caro por elas, o sketching provavelmente é a melhor ferramenta para isso, tá? Tenta usar sempre que possível, eu te garanto. Esse método, por mais que pareça distante, às vezes você estuda para concurso público, assuntos mais densos, mais difíceis, mais complexos, lá do direito, por exemplo, tenta traduzir isso para sketching, tenta fazer o uso disso. Se você procurar na internet, você vai ver muita gente fazendo ótimos resumos, por exemplo, na área do direito, usando sketching, tá bom? Então, se eu puder, eu vou localizar algumas coisas por aqui e vou deixar também como recomendação para você aqui no material complementar da aula, tá bom? Então é isso, faça bom proveito e a gente se vê na aula tarefa daqui a pouquinho. Até mais!